Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, no trabalho de desenvolvimento regional e local, onde a gente desenvolveu anteriormente sobre os corélios, então, na proposta atual sobre falar sobre cidades específicas, eu vou falar sobre a cidade que eu nasci e cresci, que é Iraí, Rio Grande do Sul. Iraí se localiza no norte do estado do Rio Grande do Sul e faz divisa com Santa Catarina. Sua distância da capital do estado é de 457 quilômetros e a população, segundo o último levantamento de 2019, está em torno de 7.873 mil habitantes. Então, estimando aí cerca de 0,07% do estado. Isso é de acordo, então, com o SEBRAE, o levantamento feito em 2020. Então, ela é conhecida como a Estância Hidromineral e é rodeada pelo rio Uruguai e também pelo Rio do Mel. Eu vou falar um pouquinho sobre a história de Iraí, porque tem alguns fatos que são importantes a gente destacar, que eu acredito que foi impactante para a cidade no quesito economia e também uma questão cultural na cidade em si. Depois, no final, a gente retoma a história. Agora a gente fala um pouquinho, depois a gente fala sobre alguns dados, depois a gente retoma um pouquinho da história. Então, a história do município de Iraí teve início em meados de 1893, quando um grupo de aproximadamente 200 habitantes, provenientes de Cruz Alta, partidários da Revolução Federalista, ameaçados pela ação governamental, eles cruzaram então terras de Palmeira das Missões, vindo então aí de Cruz Alta, deu em torno de aproximadamente 200 quilômetros e eles vieram aí pelas barrancas do rio Uruguai, ao norte do estado, nesse percurso. Nos primeiros tempos, estes refugiados enfrentaram dificuldades por estarem isolados de qualquer núcleo populacional. Então, em uma de suas incursões em busca de alimentos nesta região, a caça e a pesca eram abundantes. E eles encontraram um pântano, às margens do Rio do Mel, com várias fontes de águas quentes e também frias, que brotavam da terra com grande força e com um cheiro característico, atraindo devido às suas qualidades também medicinais que eles descobriram futuramente e também pela quantidade de animais de caça e também a pesca. Foi o que atraiu essas pessoas que vinham aí pelas barrancas do rio Uruguai. Assim, estavam descobertas as famosas Fontes Milagrosas de Iraí, que inicialmente foi denominada Águas do Mel. Em 1920, a cidade foi nomeada então oficialmente Iraí, onde Ira significa mel e I significa água. Como vocês podem ver, era escrito diferente do que é hoje. Então ela significa águas do mel, que vem da língua indígena, e depois de um tempo eles corrigiram para a gramática atual, que ficasse fácil o entendimento. Então, Iraí ficou escrito desta forma. Após a descoberta, Iraí começou a ficar conhecida na região e no estado muito rápido. Então, essas águas milagrosas começaram a ter destaque, atraindo muitos turistas, políticos e pessoas importantes para a cidade. Se deduz que Iraí era um recanto para encontros de pessoas de dinheiro e políticos, onde se reuniam para descanso, para fazer reuniões, tanto que foi depois da visita de Getúlio Vargas em 1928 que a cidade se desenvolveu mais rápido. Dando um destaque só aqui rapidinho, falar dessas imagens que eu estou mostrando, eu achei elas na internet. Essa, por exemplo, de Getúlio Vargas, ela tem lá no Museu de Iraí. Então não é tão, não é, a gente pode achar que tirou da onde, mas essas imagens realmente tem, eu só não consegui achar a fonte de quem que tirou essas imagens. Foram retiradas da internet. Assim, então, continuando, a economia local teve uma alavancagem muito rápida, como a cidade foi sendo aí descoberta, e principalmente pelas suas águas termais. Então, em 1941, por exemplo, surgiu um cassino na cidade. Ele foi construído por um senhor que veio se tratar nas águas termais, ele tinha problemas de saúde, ele se curou e ele resolveu gratificar a cidade. Então, ele idealizou um cassino que na época
Eram famosos os cassinos, né, no Brasil, e não foi diferente em Iraí, fez muito sucesso. Com esse feito, muitos hotéis foram inaugurados na cidade, devido então à grande quantidade de turistas. A necessidade da construção de um aeroporto também foi importante para o recebimento de políticos de renome. E Iraí também foi fundado um cinema em 1948 que comportava em torno de 500 lugares. Então, esses foram eventos que impactaram na cidade, que teve um movimento econômico muito grande na década de 40. Iraí teve uma alavancagem devido a esses fatos, e então por isso que eu trouxe eles para a gente entender um pouquinho mais. O que aconteceu? Aconteceu a proibição dos jogos de azar no Brasil, né, devido a uma lei que foi imposta em 30 de abril de 1946, então assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, sob o argumento de que o jogo ele é degradante para o ser humano. Então, dessa forma, acabou fechando o cassino e Iraí começou a ter outros impactos econômicos. Ou seja, acabou que não aconteceu nenhum evento muito marcante na história da cidade que seja lembrada com muito vigor. Então, depois dos fechamentos dos cassinos, Iraí ficou na expectativa de que voltassem aqueles tempos áureos e acabou que não foi investido em nada que impactasse economicamente na cidade. Deixando a história de lado, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados, a economia da cidade e vai entender como está a cidade hoje em todos os aspectos econômicos, população e tudo mais. Vamos lá. Indo então para os dados, vamos iniciar na população residente dos anos 2000 a 2009 em Iraí. Como podemos observar, em 2000 a gente tem uma quantidade maior de jovens na cidade. Se vocês olhar os índices, né, comparado com pessoas acima de 65 anos, a gente vê a diferença dos índices. Por exemplo, 27,5 de homens, 25,5 de mulheres nos anos 2000, ali na faixa de 0 a 14 anos. Em comparação com os de 65, como dá para a gente observar que é bem menor o índice. Entretanto, do outro lado, em 2019, a gente consegue observar que esses índices já estão mais parelhos, teve uma diminuição, então, da faixa etária de 0 a 14 anos, a faixa etária ali de 15 anos a 64, até que não mudou muito, pelo que a gente consegue observar, né, 65,7% depois de homens, né, e depois foi para 64, então diminuiu um pouquinho a porcentagem. Contudo, aumentou aí de pessoas maiores de 65 anos. Então, isso demonstra que a cidade teve um aumento na longevidade. Aqui no Índice de Desenvolvimento Humano, a gente consegue observar que Iraí está no índice 0,691. Esse é o índice de 2010. Lembrando que o IDH é uma referência numérica que varia de 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para os quesitos de saúde, educação, de renda, e quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. Iraí está um pouquinho acima da metade e veio crescendo, né? Desde 1991, que estava ali um pouquinho acima de 0,450, até 2010, que já está num índice bem melhor. Observando as características da população, a gente vê que é quase meio a meio, né? Os índices de 2019, a população urbana estava entre 3.738 e a rural 3.090. E a quantidade de homens na cidade, em 2019, era de 3.709 e de mulheres de 4.164. Então, não são índices quase que parelhos, a gente consegue observar, né? Até porque Iraí é uma cidade, querendo ou não, de interior, porque é uma cidade pequena, e também a quantidade de homens e mulheres está bem próxima, não é tão distante.
Aqui na escolaridade da população, esse índice é de 2010, a gente consegue observar que 61% da população é sem instrução e fundamental incompleto. Então, é cerca de 4.272 pessoas que ou não têm instrução ou não completou o fundamental. A questão de fundamental completo, né, e médio incompleto, temos 19%, médio completo e superior incompleto, 14%, e superior completo, 6%. Então, a gente consegue observar que a taxa de analfabetismo de 1991 para 2010, querendo ou não, ela teve uma diminuição. Né? Em 91 era 13,6% e em 2010, 8,5%. A ideia é que diminua, né? Isso é muito bom para uma cidade quando esses índices diminuem. Por exemplo, ainda é muito alto o índice de pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto. A taxa de desempenho escolar no ensino fundamental, a gente observa que a aprovação é de 92,10%. E em comparação com o ensino médio, é 71,70%, então é um pouquinho menor, né, o índice. E a reprovação é 7,20% no ensino fundamental e 26,50% no ensino médio. Aqui a gente consegue observar esses dados que foram aí utilizados do site do IBGE, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade. Então, aqui tem um comparativo com os outros municípios. No país, Iraí está nessa taxa na posição 1440. No estado, na posição 227. E na região geográfica está na 8ª posição. Então, para o tamanho da cidade, esses índices não são tão ruins como a gente consegue observar aí nesses dados que observamos na tela. O índice, né, de renda, os indicadores de renda, conseguimos observar que o salário está em torno de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos. Essa é a base salarial aí do município de Iraí. O índice de Gini na renda familiar, aqui lembrando, né, que o índice de Gini ele é utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, e neste caso é do município. Então, o que acontece? Os valores que são medidos, eles são medidos entre 0 e 1, e quanto mais perto de 0, menor é a desigualdade social de um lugar. E quanto mais perto de 1, mais desigualdade existe no local estudado. No caso de Iraí, a gente está numa posição, comparado ali de 1991 a 2010. Em 2010, o último índice, né, está na metade, 0,542. O que a gente consegue observar, né, é que está na metade esse índice. Mas se a gente for olhar de comparação, né, com 1991 a 2010, a gente vê que esse índice está um pouco melhor. Lembrando, né, que se ele é menor, tá mais perto de 0, né, menor é a desigualdade social. Então, a gente vê que esse índice tem diminuído durante os anos. Os indicadores de saúde. Existem, então, alguns recursos de assistência à saúde, e em Iraí nós temos em torno de 8 enfermeiros, segundo o SEBRAE, o levantamento de 2020, 9 médicos, 66 leitos de um único hospital. Né? Então, a cidade é pequena, tem apenas um hospital. O PIB per capita, então, da cidade de Iraí, a gente consegue comparar aqui com outros municípios. Lembrando que o PIB per capita de 2018 foi 23.137.000,18. Então, comparando com outros municípios, o nosso PIB está no país na posição 2011, no estado na posição 394 e na região geográfica está na posição
12. Então, como a gente consegue observar estes dados? Participação no número de empresas por setor. Aqui nesses índices de 2009, a gente vê que o que predomina na participação neste número de empresas é os serviços, que tem uma porcentagem de 51%, enquanto que a agropecuária, a extração vegetal, a caça e a pesca tem 1%, o comércio 36% e a indústria de transformação 8%, também a construção civil 3% apenas. A participação dos setores no VA do município, lembrando que o VA é o valor adicionado, ele é uma contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida então pela diferença entre o valor bruto da produção e também o consumo intermediário absorvido por essas atividades. Então a gente consegue observar aqui que a administração pública tem uma porcentagem de 18,1%, né, neste setor, a agropecuária 17%, a indústria 5,9% e os serviços e comércio aí dominando, né, 59%. O valor adicionado por setor, a gente consegue ver uma comparação entre 2008 e 2018. Então, em 2008, os serviços eles tinham valor adicionado numa porcentagem de 56%, em comparação com 2018, subiu para 72%. A indústria era 6% e aumentou em 2018 um pouquinho, né? 7% aumentou. Bem pouquinho, né? A agropecuária era 38%, porém diminuiu nesse setor. A porcentagem foi para 21%. O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, o IDESE, ele é um indicador que sinaliza a situação socioeconômica das unidades territoriais. Então, ele considera aspectos quantitativos e qualitativos do processo de desenvolvimento. Então, articulando informações referentes à educação, à renda e também à saúde. Iraí tem um desenvolvimento socioeconômico médio, né? A posição que ocupa é a 357 no estado. Então, o IDESE em Iraí, a gente consegue observar aqui em 2007 com uma comparação com 2016. Em 2007, ele era 0,650 e em 2016 foi para 0,711. Então, aqui na média, né, a gente consegue observar a educação, a renda, a saúde, todos tiveram um aumento, como a gente consegue observar aqui no gráfico. Por exemplo, a renda de 0,44 foi para 0,56, a saúde de 0,79 foi para 0,82. Então, teve um aumento aqui desses índices comparando 2007 e 2016. O rebanho do município, comparação entre 2008 e 2018, a gente consegue observar que muitos desses rebanhos eles tiveram uma diminuição. Então, o bovino, por exemplo, tinha 15.902, ele teve uma diminuição, foi para 14.500. Em comparação ao ovino, teve um aumento. Então, 251 era em 2008, foi para 420 em 2018. E assim a gente consegue observar aí alguns que diminuíram e outros que aumentaram, como o suíno, por exemplo. Ele era 7.670 em 2008 e foi para 12.475 em 2018. Talvez no próximo levantamento aí que for feito, né, do Sebrae, os galináceos tenham um aumento, por exemplo. Ali está 29.000 em 2018, mas talvez aumente aí até o próximo índice, porque foi aberto em Iraí um aviário. E então talvez esses índices aí tenham uma modificação. Outro fator interessante de se destacar é a receita e as despesas correntes
entre 2018 e 2019. Então, a gente consegue observar que ali nas receitas, em 2018, né, foi 21 milhões e em 2019, 23 milhões. Então, teve um aumento aí nas receitas do município. Já as despesas também aumentaram. Então, em comparação, em 2018, teve 18 milhões e em 2019, 21 milhões. Nos estabelecimentos, por porte, segundo o faturamento, em 2020, então, esse levantamento, a gente consegue observar que empreendedor individual é o que predomina em Iraí. Então, microempresa e empreendedor individual é o que mais predomina na cidade. Por exemplo, o empreendedor individual tem 429 empresas, microempresa 369, pequena, né, o porte aí de pequeno porte 21 e demais portes 15. Então, aí está alguns estabelecimentos segundo o porte, né? E a distribuição das empresas no município por tempo de existência, a gente consegue observar que ali no período de 1 ano a 5 anos são os índices que são maiores. Então, nessa distribuição. Nas empresas de mais de 30 anos, nós temos um índice de 8%. Empresas menos de 1 ano tem 3%. E ali na metade dos índices, né, da empresa de 1 ano a 5 anos, a gente tem aí 22% e 20% das empresas. Dessa forma, então, observando os índices, a gente vê que Iraí é uma cidade que tem muita história. Mas não se detendo somente a história, a gente vê que Iraí parou um pouquinho no tempo, mas os índices não estão tão ruins pelo porte da cidade. Então, a cidade é uma cidade pequena, né? Não tem nem 8 mil habitantes. Então, os índices não são tão ruins. O que deveria talvez melhorar aqui se a gente fosse analisar com o nosso critério? A educação, né, que ainda os índices de analfabetismo e também pessoas que não terminaram o ensino fundamental são índices que são muito baixos, né? No caso, pelo contrário, são índices que são muito altos, e então teria que diminuir esses índices, né? A gente consegue observar que também o setor de serviços é o que mais predomina na cidade. A agropecuária e a indústria não são tão fortes assim, né? A saúde também é limitada pelo tamanho, né? Pela proporção do município. A produção é mais focada em suínos e agora, atualmente, também em galináceos, também em codornas. E os índices de população, né, os desenvolvimentos que a gente conseguiu observar, eles são desenvolvimentos médios. O que a gente espera de um futuro? O que a gente consegue, talvez, idealizar em Iraí? Existem investimentos hoje que talvez futuramente mudem esses índices. Por exemplo, eu coloquei ali esse hotel que vocês conseguem observar na tela. Ele é um novo investimento na cidade, então, querendo ou não, ele está movimentando o turismo na cidade. As piscinas que estavam desativadas por muitos anos e foram reativadas também são fatores que atraem turistas. Outra questão é que tem sido montado planos para que os turistas venham e façam um caminho em Iraí. Eles sigam um cronograma, não fique somente no hotel, mas também consiga aproveitar melhor a cidade quando for visitar. E outro investimento que talvez nos próximos índices, né, futuramente, traga resultados diferentes é a tirolesa, que ainda está sendo investida, essa tirolesa, para sair e vai ser algo que vai movimentar a cidade e a região. Então, esse é o meu trabalho. Eu queria muito falar sobre Iraí, contar a história para vocês. Iraí teve impactos que modificaram a cidade e fizeram a cidade ter um crescimento muito rápido assim que surgiu. Mas também, depois que outros fatores fizeram com que a cidade parasse um pouquinho no tempo, acabasse tendo um crescimento decrescente, dá para dizer assim.
e agora tem tentado recuperar novamente muitos fatores que possa atrair turistas e pessoas que queiram visitar a cidade, porque o forte da cidade é esse, é o turismo. Então é isso que tem sido investido na cidade, atrair pessoas que queiram conhecer a cidade e investir na cidade. Então, talvez futuramente os próximos resultados, né, os próximos índices que a gente possa verificar sejam diferentes dos que vimos no trabalho atual. É isso aí, então, pessoal. Essas são as minhas referências. Lembrando que algumas imagens que não têm fonte são imagens que eu encontrei na internet. Então, eu acabei não conseguindo ver de quem foi que tirou, né? Algumas têm marca d'água, porém outras acabei tirando aí da internet. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.